Começa agora Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias. E eu sou o Murilo Pinheiro. Vamos às principais notícias da semana na nossa cidade e região. É o Revidecast, o podcast da Revide. Revide. Segundo o boletim do consórcio de imprensa desta quarta-feira, dia 8 de setembro, no Brasil já são 584.458 mortes e 20.925.899 casos confirmados da Covid-19. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, desde o início da pandemia, em março do ano passado, Ribeirão Preto acumula 107.812 casos da doença e 2.874 vidas perdidas. Revide. Agora vamos falar sobre a vacinação na cidade. Ribeirão Preto já aplicou mais de 800 mil doses da vacina contra a Covid-19. Os dados atualizados na manhã desta quarta-feira, dia 8, mostram que a cidade já aplicou 91% das doses distribuídas. Desde janeiro de 2021, quando Ribeirão Preto iniciou a campanha de vacinação, 802.058 doses já foram aplicadas, sendo 509.393 para a primeira dose, 274.185 para a segunda e 18.480 foram de doses únicas. A porcentagem da população imunizada com as duas doses ou a dose única é de 41%. E a Secretaria Municipal da Saúde está com agendamento aberto para aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos de 85 anos ou mais. O interessado em agendar a imunização da dose de reforço deverá se cadastrar no site da Prefeitura de Ribeirão Preto ou pelos telefones 3977-9441 e 3977-9442. O agendamento é exclusivo para os idosos que se vacinaram com a segunda dose até 10 de março de 2021. Para essa faixa etária, a vacinação acontecerá na sexta-feira, dia 10 de setembro, a partir das 8 horas, em 27 postos de vacinação nas unidades de saúde de Ribeirão Preto. Ainda falando sobre a pandemia, Ribeirão Preto registra redução na taxa de transmissão da Covid. A redução foi de 28% durante o último mês em Ribeirão Preto. Nesta quarta-feira, a taxa está em 0,67, segundo dados registrados SP Covid Infotracker, plataforma que informa sobre os avanços diários da Covid no estado de São Paulo. Durante o mês de agosto, a taxa de transmissão da doença era de 0,93. Esse dado representa a quantidade média de pessoas que um único indivíduo consegue infectar. Os valores acima de 1 representam um aumento na transmissão do vírus, enquanto os valores que estão abaixo apresentam redução. Nos primeiros meses deste ano, como não havia o programa de imunização, a taxa chegou ao pico de 1,8. Até esta quarta-feira, dia 8, 71% da população de Ribeirão Preto foi vacinada com ao menos uma dose contra o vírus. Outra boa notícia é sobre a ocupação de leitos de UTI exclusivos para a Covid-19, que atingiu o menor patamar nos últimos 3 meses em Ribeirão Preto. 39% dos leitos de UTI estavam ocupados. Ao todo, 65 pacientes estavam internados. No auge da pandemia, entre abril e junho deste ano, a cidade ultrapassou a marca de 300 pessoas internadas em UTI. Revide. Murilo, já começamos o processo da terceira dose da vacina para idosos e as crianças de 12 anos também começaram a ser vacinadas. Falamos na semana passada sobre começar a terceira dose quando temos ainda quase 60% da população sem as doses de vacina necessárias para a imunização. O que você pensa sobre isso? Eu acho que a vacinação está avançando rápido, né? Eu acho que esses números todos, aí, principalmente a redução do número de pessoas internadas em UTI, demonstra que a situação está melhorando. Como a gente tem falado aqui, né, Bel, tem que se continuar observando, mantendo cuidado, mas essas vacinações aí, tanto de idosos quanto de crianças, apesar de ainda não ter sido completa, nós estamos chegando aí em 70%, que é o que os epidemiologistas falavam, que é o número, o percentual ideal para a gente criar uma barreira imunológica. Revide.
Uma notícia que causou muita tristeza foi a morte prematura de João Carlos Figueiredo Ferraz, fundador do Instituto Figueiredo Ferraz, nesta segunda-feira, dia 6. João Carlos foi um dos maiores colecionadores de arte do Brasil. Nos últimos 40 anos, ele participou de forma ativa no desenvolvimento cultural do Brasil, em especial no que se refere às artes plásticas, estando presente em projetos de inúmeras instituições nacionais e internacionais. A relevante contribuição na cultura e nas artes de João Carlos já foi destaque na Revide. Em matéria de capa, publicada em 2011, a reportagem abordou a inauguração do Instituto Figueiredo Ferraz. Para conferir a revista na íntegra, é só acessar o nosso portal em revide.com.br. E também uma entrevista de 2015, na qual Ferraz conta sua trajetória e como surgiu o seu interesse pela arte. Revide. E vamos falar sobre o feriado de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Ribeirão Preto registrou manifestações políticas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que ocorreu no cruzamento das avenidas Presidente Vargas e João Fiuza. Os manifestantes levantaram as bandeiras do Brasil, cartazes com críticas ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, além de referências antidemocráticas e pedidos de intervenção militar. Na manifestação contrária ao governo federal, os manifestantes se concentraram na Praça 7 de Setembro, no centro da cidade, e seguiram pela Rua Lafayette em direção à Avenida Independência. Revide. Agora vamos falar de solidariedade. Alunos e professores de todos os cursos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP realizarão um mutirão para arrecadação de alimentos no próximo sábado, dia 11, das 9 às 13 horas, na Avenida Maurílio Biagi, próximo ao número 1400, em Ribeirão Preto. As doações serão entregues no formato drive-thru e podem ser destinados itens que compõem a cesta básica. O evento integra a campanha Alimenta Ribeirão, que é realizada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e pela Prefeitura, com o objetivo de arrecadar recursos para a compra de cestas básicas para moradores da cidade. Revide. Paula Zuliani, a editora da Revide, vai nos contar quais as matérias da edição desta semana que só tem na versão digital. Oi Murilo, Bel e ouvintes do nosso Revidecast. A capa dessa semana coloca em debate a captação e a distribuição de água aqui em Ribeirão Preto. A nossa fonte, o Aquífero Guarani, não consegue mais suprir a alta demanda. A Prefeitura promoveu algumas mudanças para minimizar o desperdício. O objetivo é reduzir a perda em 50%. A matéria também aborda o projeto de construção de uma estação de tratamento de água no Rio Pardo. O vereador e presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, Marcos Papa, falou sobre o assunto. A Prefeitura precisa tomar atitudes firmes para preservar o nosso aquífero Guarani. Primeiro, o DAERP tem que parar de desperdiçar tanta água. Desperdiça 55% da água que capta. Precisa inverter o sistema de abastecimento usando a lei da gravidade e parando de bombear água do poço até a torneira, o que provoca estouro de canos e muito vazamento. Precisa captar e distribuir a água de reuso da nossa estação de tratamento de esgotos para que essa água seja usada em processos industriais e irrigação das áreas verdes nos períodos de estiagem. Precisa recompor as matas ciliares dos cursos d'água e das nascentes em meio urbano. Precisa de educação ambiental e precisa criar o comitê intersetorial para criar os indicadores da política municipal de segurança hídrica. Depois disso, aí sim pensar em iniciar estudos por uma futura estação de captação de água lá do Rio Pardo. E continuando com a nossa edição, na entrevista, o Dr. Luciano Penha Pereira repercute o aumento no consumo de cigarros durante a pandemia. Além disso, a gente também fala sobre a contratação de Fábio Carilli pelo Santos. Vale a pena conferir. Revide. E agora vamos falar com Paula Apolinário, editor do portal de notícias da Revide, para saber quais foram os destaques do portal nesta semana. Oi, Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. E o assunto mais falado nessa semana na região de Ribeirão Preto não poderia ser outro: as queimadas. Vários municípios da região registraram incêndios durante a semana. Em alguns lugares, como na zona sul de Ribeirão Preto, Jardinópolis e Batatais, o fogo chegou muito próximo de residências e empresas. Outro episódio triste que ocorreu em decorrência das queimadas foi o engavetamento envolvendo 16 veículos na rodovia Carlos Tonani entre Sertãozinho e Barrinha. Ao todo, 8 pessoas ficaram feridas. A cobertura completa dos incêndios e as consequências deles na região você acompanha no portal Revide. Acesse o nosso site e nos siga nas redes sociais. Até semana que vem.
Revide. E o professor Cleido Vasconcelos vai dar uma boa indicação de série para os nossos ouvintes. Obrigado. Hoje eu vou falar de um filme que se chama Ilha de Segredos. Eu vi no Netflix. É um filme de mistério, suspense, um assassinato, essas coisas tudo demais que tem nesses filmes. É um filme alemão e é bem assim, dá pra ver bem legal. E não é, a história se passa numa ilha, óbvio, né? Cheia de segredos, óbvio, 2 a missão, na Alemanha. Ou pelo menos eles falam alemão. E lá o povo é uma comunidade muito pequena, assim, uma cidadezinha pequena, que tem nessa ilha e todo mundo se conhece, eu conheço o primo, blá, 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 blá. E tem um jovem, que ele fica órfão, ele perde a avó e pai e a mãe em menos de 5 minutos de filme, morreu toda a família dele. E pra piorar, ou para melhorar, sabe Deus, aparece uma nova professora de alemão na escola dele que começa a sei lá mil coisas e vai ensinar ele a gemer sem sentir dor, se é que vocês me entendem. Bom, a ilha tem um monte de segredos, a Ilha de Segredos, e mistérios do passado. A história é muito boa, é legal, mas o único problema do filme é que ele é alemão. E ele é bem lento, às vezes. Ele é alemão com complexo de filme francês. Então tem tcharam, revelações, tem tcharam, perseguições, tem tcharam. Só que não tem o tcharam porque não é um filme estadunidense. Isso é louvável, mas às vezes dá um soninho também. Mas é legal, é bem legal, recomendo. Vamos lá. Tchau, bye, fui. Revide. E agora vamos ouvir a indicação de livro da professora Eliana Palocci. O que fez Kazuo Yoshiguro ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 2017, como um japonês vivendo na Inglaterra, foi capaz de construir histórias tão inusitadas. Degustando sua obra, somos tomados pela surpresa. Uma escrita impecável, um casal comum vivendo momentos incomuns, uma dragoa inundada de simbologias de ogros, de cenas de magia, suspense e seres fantásticos. Assim é o seu livro O Gigante Enterrado. Uma viagem em busca de um filho idealizado, um filho sonhado, desejado, humano, mas uma lenda. Comunidades originais explodem em sentimentos contraditórios. A generosidade, a solidariedade e o medo se encontram na maldade, na fuga e nos desencontros. O Gigante Encantado, de Kazuo Yoshimuro, será como esquecer as mais profundas reflexões sobre a vida para ir aparecendo pequenas doses em atos banais. O gigante enterrado, a dragoa, o esquecimento, a ternura de um casal e o caminho. Kazuo Yoshiguro consegue ser original, surpreendente e profundo. Mereceu sim o Prêmio Nobel de Literatura. Revide. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu o Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.